Princípios de Yogyakarta. Introdução aos princípios de Yogyakarta. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. Muitos avanços já foram conseguidos no sentido de assegurar que as pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de gênero possam viver com a mesma dignidade e respeito que todas as pessoas têm direito. Atualmente, muitos estados possuem leis e constituições que garantem os direitos de igualdade e não discriminação, sem distinção por motivo de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Entretanto, violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua orientação sexual ou identidade de gênero, real ou percebida, constituem um padrão global e consolidado que causa sérias preocupações. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidades de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. Essas violações são, com frequência, agravadas por outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão, como aquelas baseadas na raça, idade, religião, deficiência ou status econômico, social ou de outro tipo. Muitos estados e sociedades impõem normas de gênero e orientação sexual às pessoas por meio de costumes, legislação e violência e exercem o controle sobre o modo como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. O policiamento da sexualidade continua a ser poderosa força subjacente à persistente violência de gênero, bem como a dignidade entre os gêneros. Compreendemos a orientação sexual como uma referência à capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Compreendemos identidade de gênero, aprofunda sentir a experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. O sistema internacional deu passos significativos na direção da igualdade entre os gêneros
e na proteção contra a violência na sociedade, comunidade e família. Além disso, importantes mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas têm afirmado a obrigação dos Estados de assegurar a todas as pessoas proteção eficaz contra a discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Entretanto, a resposta internacional às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero tem sido fragmentada e inconsistente. Para enfrentar essas deficiências, é necessário uma compreensão constante do regime abrangente da legislação internacional de direitos humanos e sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. É crítico fazer um exame detalhado e classificar as obrigações dos Estados perante as atuais leis internacionais de direitos humanos, para promover e proteger todos os direitos humanos e todas as pessoas na base da igualdade sem discriminação. A Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, em nome de uma coalizão de organizações de direitos humanos, realizaram um projeto com o objetivo de desenvolver um conjunto de princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da legislação internacional às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de gênero, no sentido de dar mais clareza e coerência às obrigações de direitos humanos dos Estados. Um grupo eminente de especialistas em direitos humanos preparou um documento preliminar, desenvolveu, discutiu e refinou esses princípios, depois de uma reunião de especialistas realizadas na Universidade de Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 eminentes especialistas de 25 países com experiências diversas e conhecimentos relevantes das questões das legislações de direitos humanos adotaram por unanimidade os princípios de Yogyakarta sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. O relator da reunião, professor Michael, deu uma contribuição imensa à versão preliminar e à revisão dos princípios. Seu compromisso e esforço incansável foram críticos para o sucesso desse processo. Os princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Os princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos humanos. Cada princípio é acompanhado de detalhes, recomendações aos Estados. No entanto, os especialistas também enfatizam que muitos outros atores têm responsabilidades na promoção e proteção dos direitos humanos. São feitas recomendações adicionais a esses outros atores, que incluem o Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas, instituições nacionais de direitos humanos, mídia, organizações não governamentais e financiadores. Os e as especialistas concordam que os princípios de Yogyakarta refletem o estado atual da legislação
Internacional de Direitos Humanos relativa a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Também conhecem que os Estados podem ter obrigações adicionais à medida que a legislação de direitos humanos continue a se desenvolver. Os princípios de Yogyakarta afirmam normas jurídicas internacionais vinculantes que devem ser cumpridas por todos os Estados. Os princípios prometem um futuro diferente, onde todas as pessoas, nascidas livres e iguais em dignidades e prerrogativas, possam usufruir de seus direitos, que são natos e preciosos. Sônia Correia, co-presidenta, Vitit Montalban, co-presidente. Nós, do Painel Internacional de Especialistas em Legislação Internacional de Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Preâmbulo. Lembrando que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que cada pessoa tem o direito de desfrutar os direitos humanos sem distinção de qualquer tipo, tal como raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra opinião, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status. Preocupados com a violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito dirigido contra pessoas em todas as partes do mundo por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero, com que essas experiências sejam agravadas por discriminação, que inclui gênero, raça, religião, necessidades especiais, situação de saúde e status econômico, e com que essa violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito solapem a integridade daquelas pessoas sujeitas a esses abusos, podendo enfraquecer o seu senso de autoestima e de pertencimento à comunidade e levando muitas dessas pessoas a reprimirem sua identidade e terem vidas marcadas pelo medo e invisibilidade. Conscientes de que, historicamente, pessoas experimentam essas violações de direitos humanos porque são ou são percebidas como lésbicas, gays ou bissexuais, ou em razão do seu comportamento sexual consensual com pessoas do mesmo sexo, ou porque são percebidas como transexuais, transgêneros, intersexuais, ou porque pertencem a grupos sexuais identificados em determinadas sociedades pela orientação sexual ou identidade de gênero. Compreendendo a orientação sexual como estando referida à capacidade de cada pessoa a experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes do mesmo gênero ou mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas, entendendo identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida de cada pessoa, tem em relação ao gênero que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal de corpo, que pode envolver, por livre escolha, a modificação da experiência, da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.
Observando que a legislação internacional de direitos humanos afirma que toda pessoa, não importando a sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos, que a aplicação das prerrogativas existentes de direitos humanos deve levar em conta as situações específicas e as experiências de pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas, e que a consideração primordial em todas as ações relativas às crianças será a primazia dos interesses dessas crianças, e que uma criança capaz de formar opiniões pessoais tem o direito de expressá-las livremente, e a essas opiniões deve ser atribuído o devido peso de acordo com sua idade e maturidade. Notando que a legislação internacional de direitos humanos impõe uma proibição absoluta à discriminação relacionada ao gozo pleno de todos os direitos humanos, civis, culturais, econômicos, políticos e sociais, que o respeito pelos direitos sexuais, orientação sexual e identidade de gênero é parte essencial da igualdade entre homem e mulher, e que os Estados devem adotar medidas que busquem eliminar preconceitos e costumes baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de um determinado sexo, ou baseados em papéis estereotipados de homens e mulheres, e notando ainda mais que a comunidade internacional reconheceu o direito de as pessoas decidirem livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade, inclusive sua saúde sexual e reprodutiva, sem que estejam submetidas a coerção, discriminação ou violência. Reconhecendo que há um valor significativo em articular de forma sistemática a legislação internacional de direitos humanos como sendo aplicável à vida e à experiência de pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero diversas, reconhecendo que esta articulação deve basear-se no atual estado da legislação internacional de direitos humanos, e que vai exigir revisões regulares para incorporar desenvolvimentos desta lei e sua aplicação à vida e à experiência de pessoas de orientação sexuais e identidade de gênero diversas ao longo do tempo em diversas regiões e países. A reunião de especialistas realizada em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, adota, portanto, os seguintes princípios. Princípio número 1. Direito ao gozo universal dos direitos humanos. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Os seres humanos de todas as orientações sexuais e identidade de gênero têm direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos. Os Estados deverão: a. Incorporar os princípios da universalidade, interrelacionalidade, interdependência e indivisibilidade de todos os direitos humanos nas suas constituições nacionais ou em outras legislações apropriadas, e assegurar o gozo universal de todos os direitos humanos. B. Emendar qualquer legislação, inclusive a criminal, para garantir a coerência com o gozo universal de todos os direitos humanos. C. Implementar programas de educação e conscientização para promover e aprimorar
o gozo pleno de todos os direitos humanos por todas as pessoas, não importando a orientação sexual ou identidade de gênero. D. Integrar as políticas de Estado ao processo decisório uma abordagem pluralista que reconheça e afirme a interrelacionalidade e a indivisibilidade de todos os aspectos da identidade humana, inclusive aqueles relativos à orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 2. Direito à igualdade e à não discriminação. Todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Todos e todas têm direito à igualdade perante a lei e à proteção da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também afetada o gozo de outro direito humano. A lei deve proibir qualquer dessas discriminações e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer uma dessas discriminações. A discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero inclui qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de gênero que tenha o objetivo ou efeito de anular ou prejudicar a igualdade perante a lei ou proteção igual da lei ou o reconhecimento, gozo ou exercício em base igualitária de todos os direitos humanos e das liberdades fundamentais. A discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero pode ser e comumente é agravada por discriminação decorrente de outras circunstâncias, inclusive aquelas relacionadas ao gênero, raça, idade, religião, necessidades especiais, situação de saúde e status econômico. Os Estados deverão incorporar os princípios de igualdade e não discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero nas constituições nacionais e em outras legislações apropriadas, se ainda não tiverem sido incorporados, inclusive por meio de emendas e interpretações, assegurando-se a aplicação eficaz desses princípios. B. Revogar dispositivos criminais e ou outros dispositivos jurídicos que proíbam ou sejam empregados na prática para proibir a atividade consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atinjam a idade do consentimento, assegurando que a mesma idade do consentimento se aplique à atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos diferentes. Adotar legislação adequada e outras medidas para proibir e eliminar discriminação nas esferas pública e privada por motivos de orientação sexual e identidade de gênero. Tomar as medidas adequadas para assegurar o desenvolvimento das pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas, para garantir que esses grupos ou indivíduos desfrutem ou exerçam igualmente seus direitos humanos. Estas medidas não podem ser consideradas como discriminatórias. Em todas as respostas
A discriminação na base da orientação sexual ou identidade de gênero deve-se considerar a maneira pela qual essa discriminação tem intersecções com outras formas de discriminação. F. Implementar todas as ações apropriadas, inclusive programas de educação e treinamento, com a perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios relacionados à ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. Princípio 3. Direito ao reconhecimento perante a lei. Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte essencial de sua personalidade em um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal como requisito para que o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, como casamento ou status parental, pode ser invocado para evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, reprimir ou negar sua orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Garantir que todas as pessoas tenham capacidade jurídica em assuntos cíveis, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, assim como a oportunidade de exercer esta capacidade, inclusive direitos iguais para celebrar contratos, administrar, ter a posse, adquirir, inclusive por meios de herança, gerenciar, desfrutar e dispor de propriedade. B. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. C. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para que existam procedimentos pelos quais todos os documentos de identidades emitidos pelo Estado que identifique o sexo gênero da pessoa, incluindo certificados de nascimento, passaportes, registros eleitorais e outros documentos, reflitam a profunda identidade de gênero autodefinida de cada pessoa. D. Assegurar que esses procedimentos sejam eficientes, justos e não discriminatórios e que respeitem a dignidade e a privacidade das pessoas. E. Garantir que mudanças em documentos de identidade sejam reconhecidas em todas as situações em que
a identificação ou desagregação das pessoas por gênero seja exigida por lei ou por políticas públicas. F. Implementar programas focalizados para apoiar socialmente todas as pessoas que vivem uma situação de transição ou mudança de gênero. Princípio 4. Direito à vida. Toda pessoa tem o direito à vida. Ninguém deve ser arbitrariamente privado da vida, inclusive nas circunstâncias referidas à orientação sexual ou identidade de gênero. A pena de morte não deve ser imposta a ninguém por atividade sexual consensual entre pessoas que atinjam a idade do consentimento ou por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os estados deverão: a. Revogar todas as formas de crimes que tenham como objetivo ou efeito a proibição da atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atinjam a idade do consentimento e até que esses dispositivos sejam revogados, nunca impor a pena de morte a nenhuma pessoa condenada por estes crimes. B. Cancelar penas de morte e libertar todas as pessoas que atualmente aguardam a execução por crimes relacionados à atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade do consentimento. C. Cessar quaisquer ataques patrocinados pelo Estado ou tolerados pelo Estado contra a vida das pessoas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero e garantir que tais ataques realizados por funcionários do governo ou por qualquer indivíduo ou grupo sejam energeticamente investigados e que, quando forem encontradas provas adequadas, os responsáveis sejam processados, julgados e devidamente punidos. Princípio 5. Direito à segurança pessoal. Toda pessoa, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem o direito à segurança pessoal e proteção do Estado contra a violência ou dano corporal infligido por funcionários governamentais ou qualquer indivíduo ou grupo. Os Estados deverão tomar todas as medidas policiais e outras medidas necessárias para prevenir e proteger as pessoas de todas as formas de violência e assédio relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero. B. Tomar todas as medidas legislativas necessárias para impor penalidades criminais adequadas à violência, ameaças de violência, incitação à violência e assédio associado por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer pessoa ou grupo de pessoas em todas as esferas da vida, inclusive a familiar. C. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que a orientação sexual ou identidade de gênero da vítima não possa ser utilizada para justificar, desculpar ou atenuar essa violência. D. Garantir que a perpetração dessas violências seja vigorosamente investigada e, quando as provas adequadas forem encontradas, as pessoas responsáveis sejam processadas, julgadas e devidamente punidas.
e que as vítimas tenham acesso a recursos jurídicos e medidas corretivas adequadas, incluindo indenização. E realizar campanhas de conscientização dirigidas ao público em geral, assim como a perpetradores, as reais ou potenciais de violência, para combater os preconceitos que são a base da violência relacionada à orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 6. Direito à privacidade. Toda pessoa, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem direito de desfrutar de privacidade sem interferência arbitrária ou ilegal, inclusive em relação à sua família, residência e correspondência, assim como o direito à proteção contra ataques ilegais à sua honra e reputação. O direito à privacidade normalmente inclui a opção de revelar ou não informações relativas à sua orientação sexual ou identidade de gênero, assim como decisões e escolhas relativas a seu próprio corpo e às relações sexuais consensuais e outras relações pessoais. Os Estados deverão a tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir o direito de cada pessoa, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, de desfrutar a esfera privada, decisões íntimas e relações humanas, incluindo atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade do consentimento sem interferência arbitrária. B. Revogar todas as leis que criminalizam a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atingiram a idade do consentimento e assegurar que a mesma idade do consentimento se aplique à atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo e de diferentes sexos. C. Assegurar que os dispositivos criminais e outros dispositivos legais de aplicação geral não sejam aplicados de fato para criminalizar a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que tenham a idade do consentimento. D. Revogar qualquer lei que proíba ou criminalize a expressão da identidade de gênero, inclusive quando expressa pelo modo de vestir, falar ou maneirismo, a qual negue aos indivíduos a oportunidade de modificar seus corpos como um meio de expressar sua identidade de gênero. E libertar todas as pessoas detidas com base em condenação criminal, caso sua detenção esteja relacionada à atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade do consentimento ou estiver relacionada à identidade de gênero. F. Assegurar o direito de todas as pessoas poderem escolher normalmente quando, a quem e como revelar informações sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero e proteger todas as pessoas de revelações arbitrárias ou indesejadas ou de ameaças de revelação dessas informações por outras pessoas.
Princípio 7. Direito de não sofrer privação arbitrária da liberdade. Ninguém deve ser sujeito à prisão ou detenção arbitrárias. Qualquer prisão ou detenção baseada na orientação sexual ou identidade de gênero é arbitrária, sejam elas ou não derivadas de uma ordem judicial. Todas as pessoas presas, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, têm direito, com base no princípio de igualdade, de serem informadas das razões da prisão e da sua natureza de qualquer acusação contra elas, de serem levadas prontamente à presença de uma autoridade judicial e de iniciarem procedimentos judiciais para determinar a legalidade da prisão, tendo ou não sido formalmente acusadas de alguma violação da lei. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que a orientação sexual e a identidade de gênero não possam, em nenhuma circunstância, constituir justificação para prisão ou detenção, inclusive eliminando-se dispositivos da lei criminal definidos de maneira vaga que facilitam a aplicação discriminatória ou abrem espaços para prisões motivadas pelo preconceito. B. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que todas as pessoas presas, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, tenham o direito, com base no princípio de igualdade, de serem informadas das razões da prisão e de natureza de qualquer acusação contra elas, de serem levadas prontamente à presença de uma autoridade judicial e de iniciar procedimentos judiciais para determinar a legalidade da prisão, tendo ou não sido formalmente acusadas de alguma violação da lei. C. Implementar programas de treinamento e conscientização para educar a polícia e outros funcionários encarregados da aplicação da lei no que diz respeito à arbitrariedade da prisão e detenção por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa. D. Manter registros precisos e atualizados de todas as prisões e detenções, indicando a data, local e motivo de detenção e assegurando a supervisão independente de todos os locais de detenção por parte de organismos com autoridade e instrumentos adequados para identificar prisões e detenções que possam ter sido motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa. Princípio 8. Direito a julgamento justo. Toda pessoa tem direito a ter uma audiência pública e justa perante um tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido por lei para determinar seus direitos e obrigações num processo legal e em qualquer acusação criminal contra ela, sem preconceito ou discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para proibir e eliminar tratamento preconceituoso por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero em cada etapa do processo judicial, nos procedimentos civis e criminais e em todos os outros procedimentos judiciais e administrativos que determinem direitos e obrigações de assegurar que a credibilidade ou caráter de uma pessoa como parte interessada, testemunha, defensora ou tomadora de decisões não sejam impugnados por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero. B. Tomar todas as medidas necessárias e razoáveis para proteger as pessoas de processos criminais ou procedimentos civis que sejam motivados no todo ou em parte por preconceito relativo à orientação sexual ou identidade de gênero. C. Implementar programas de treinamento e conscientização para juízes, funcionários de tribunais, promotores, promotoras, advogados, advogadas e outras pessoas sobre os padrões internacionais de direitos humanos e princípios de igualdade e não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 9. Direito a tratamento humano durante a detenção. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa humana. A orientação sexual e a identidade de gênero são partes essenciais da dignidade de cada pessoa. Os Estados deverão: a. Garantir que a detenção evite uma maior marginalização das pessoas motivada pela orientação sexual ou identidade de gênero, expondo-a a risco de violências, maus tratos ou abusos físicos, mentais ou sexuais. B. Fornecer acesso adequado à atenção médica e ao aconselhamento apropriado às necessidades das pessoas sob custódia, reconhecendo qualquer necessidade especial relacionada à orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive no que se refere à saúde reprodutiva, acesso à informação e terapia de HIV/AIDS e acesso à terapia hormonal ou outro tipo de terapia, assim como a tratamentos de reassignação de sexo, gênero, quando desejado. C. Assegurar, na medida do possível, que todos os detentos e detentas participem de decisões relacionadas ao local de detenção adequado à sua orientação sexual e identidade de gênero. D. Implementar medidas de proteção para todos os presos e presas vulneráveis à violência ou abuso por causa da sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero e assegurar, tanto quanto seja razoavelmente praticável, que essas medidas de proteção não impliquem maior restrição a seus direitos do que aquelas que já atingem a população prisional em geral. É assegurar que as visitas conjugais, onde são permitidas, que sejam concedidas na base
de igualdade a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independente do gênero de sua parceira ou parceiro. F. Proporcionar o monitoramento independente das instalações de detenção por parte do Estado e também por organizações não governamentais, inclusive organizações que trabalhem nas áreas de orientação sexual e identidade de gênero. G. Implantar programas de treinamento e conscientização para o pessoal prisional e todas as outras pessoas do setor público e privado que estão envolvidas com as instalações prisionais sobre os padrões internacionais de direitos humanos e princípios de igualdade e não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 10. Direito de não sofrer tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Toda pessoa tem o direito de não sofrer tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, inclusive por razões relacionadas à orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para evitar e proteger as pessoas de tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, perpetrados por motivos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero da vítima, assim como o incitamento a esses atos. B. Tomar todas as medidas razoáveis para identificar as vítimas de tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, perpetrados por motivos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, oferecendo recursos jurídicos, medidas corretivas e reparações e, quando for apropriado, apoio médico e psicológico. C. Implantar programas de treinamento e conscientização para a polícia, o pessoal prisional e todas as outras pessoas do setor público e privado que estão em posição de perpetrar ou evitar estes atos. Princípio 11. Direito à proteção contra todas as formas de exploração, venda e tráfico de seres humanos. Todas as pessoas têm o direito à proteção contra o tráfico, venda e todas as formas de exploração, incluindo, mas não limitando a exploração sexual, com base na orientação sexual e identidade de gênero real ou percebida. As medidas para prevenir o tráfico devem enfrentar os fatores que aumentam a vulnerabilidade, inclusive várias formas de desigualdade e discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero reais ou percebidas, ou a expressão destas ou de outras identidades. Estas medidas devem ser coerentes com os direitos humanos das pessoas que correm riscos de serem vítimas de tráfico. Os Estados deverão: a. Tomar medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias de natureza preventiva ou protetora em relação ao tráfico, venda e todas as formas de exploração de seres humanos, incluindo, mas não limitando, a exploração sexual por motivo de orientação sexual e identidade de gênero real ou percebida. B. Garantir que nenhuma destas leis ou medidas criminalize o comportamento, estigmatize ou de qualquer outra forma exacerba
as desvantagens daquelas pessoas vulneráveis a essas práticas. C. Implantar medidas, serviços, programas jurídicos, educacionais e sociais para enfrentar os fatores que aumentam a vulnerabilidade ao tráfico, venda e todas as formas de exploração, incluindo, porém, não limitando a exploração sexual por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero real ou percebida, incluindo fatores como exclusão social, discriminação, rejeição da família ou comunidades culturais, falta de independência financeira, falta de moradia, atitudes sociais discriminatórias que levam a baixa autoestima e falta de proteção contra a discriminação no acesso à habitação, emprego e serviços sociais. Princípio 12. Direito ao trabalho. Toda pessoa tem direito ao trabalho digno e produtivo, a condições de trabalho justas e favoráveis, à proteção contra o desemprego, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para eliminar e proibir a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero no emprego público e privado, inclusive em relação à educação profissional, recrutamento, promoção, demissão, condições de emprego e remuneração. B. Eliminar qualquer discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero para assegurar o emprego e oportunidades de desenvolvimento iguais em todas as áreas do serviço público, incluindo todos os níveis de serviços governamental e de emprego em funções públicas, também incluindo o serviço na política e nas forças militares, fornecendo treinamentos e programas de conscientização adequados para combater atitudes discriminatórias. Princípio 13. Direito à segurança social e outras medidas de proteção social. Toda pessoa tem o direito à seguridade social e outras medidas de proteção social, sem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar acesso igual, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, à seguridade social e outras medidas de proteção social, inclusive benefícios de emprego, licença paternal, benefícios de desemprego, seguro-saúde ou atendimento e benefícios, inclusive para modificações corporais relacionadas à identidade de gênero, outros seguros sociais, benefícios para a família, ajuda funeral, pensões e benefícios relacionados à perda do apoio dos cônjuges ou parceiros, parceiras resultante de doença ou morte. B. Assegurar que as crianças não sejam sujeitas a nenhuma forma de tratamento discriminatório no sistema de seguridade social ou na provisão de benefícios sociais por motivo de sua orientação sexual, identidade de gênero ou de qualquer membro de sua família. C. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o acesso a estratégias e programas de redução da pobreza, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Princípio 14. Direito a um padrão de vida adequado.
Toda pessoa tem o direito a um padrão de vida adequado, inclusive alimentação adequada, água potável, saneamento e vestimenta adequados e a uma melhora contínua das condições de vida, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar acesso igual, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, à alimentação, água potável, saneamento e vestimentas adequados. Princípio 15. Direito à habitação adequada. Toda pessoa tem direito à habitação adequada, inclusive à proteção contra o despejo, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas e administrativas e outras medidas necessárias para garantir a segurança de contrato de aluguel e acesso à habitação de baixo custo, habitável, acessível, culturalmente apropriada e segura, incluindo abrigos e outras acomodações emergenciais, sem discriminação por motivo de orientação sexual, identidade de gênero ou status conjugal ou familiar. B. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para proibir a execução de despejos que não estejam de acordo com as obrigações internacionais de direitos humanos e assegurar que as medidas legais adequadas e eficazes ou outros recursos jurídicos apropriados estejam disponíveis para qualquer pessoa a qual alugue que seu direito de proteção contra o despejo forçado foi violado ou está sob o risco de violação, inclusive o direito a reassentamento, que inclui o direito a lote de terra alternativo de melhor ou igual qualidade e habitação adequada, sem discriminação por motivo de orientação sexual, identidade de gênero ou status conjugal e familiar. C. Garantir direitos iguais à propriedade da terra e à habitação, assim como o direito à herança, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. D. Estabelecer programas sociais, inclusive programas de apoio para enfrentar fatores relacionados à orientação sexual e identidade de gênero que aumentam a vulnerabilidade, a falta de moradia, especialmente para crianças e jovens, incluindo a exclusão social, violência doméstica e outras formas de violência, discriminação, falta de independência financeira e rejeição pela família ou comunidade cultural, assim como promover planos para o apoio e segurança dos vizinhos. Promover programas de treinamento, de conscientização para assegurar que todas as agências relevantes fiquem conscientes e sensíveis às necessidades das pessoas que enfrentam a falta de moradias ou desvantagens sociais como resultado de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Princípio 16. Direito à educação. Toda pessoa tem direito à educação sem discriminação por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero e respeitando essas características. Os estados deverão tomar todas as medidas legislativas e administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o acesso igual à educação e tratamento igual dos e das estudantes, funcionários, funcionárias, professores, professoras no sistema educacional, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. B. Garantir que a educação seja direcionada ao desenvolvimento da personalidade de cada estudante,
de seus talentos e suas capacidades mentais e físicas até seu potencial pleno, atendendo-se às necessidades dos estudantes de todas as orientações sexuais e identidade de gênero. C. Assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do respeito aos direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família de cada criança, identidade cultural, língua e valores, num espírito de entendimento, paz, tolerância, igualdade, levando em consideração e respeitando as diversas orientações sexuais e identidades de gênero. D. Garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam para melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e identidades de gênero, incluindo as necessidades particulares de estudantes, seus pais e familiares relacionadas a essas características. Assegurar que leis e políticas deem proteção adequadas a estudantes, funcionários, funcionárias, professores e professoras de diferentes orientações sexuais e identidade de gênero, contra toda forma de exclusão social e violência no ambiente escolar, incluindo intimidação e assédio. F. Garantir que estudantes sujeitos de tal exclusão ou violência não sejam marginalizadas ou segregadas por razões de proteção e que seus interesses sejam identificados e respeitados de uma maneira participativa. G. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que a disciplina nas instituições educacionais seja administrada de forma coerente com a dignidade humana, sem discriminação ou penalidade por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero do ou da estudante ou de sua expressão. H. Garantir que toda pessoa tenha acesso a oportunidades e recursos para aprendizado ao longo da vida, sem discriminação por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive adultos que tenham sofrido essas formas de discriminação no sistema educacional. Princípio 17. Direito ao padrão mais alto alcançável de saúde. Toda pessoa tem um direito ao padrão mais alto alcançável de saúde física e mental, sem discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. A saúde sexual e reprodutiva é um aspecto fundamental desse direito. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o gozo do direito ao mais alto padrão alcançável de saúde, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. B. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que todas as pessoas tenham acesso às instalações, bens e serviços de atendimento à saúde, inclusive à saúde sexual e reprodutiva, e acesso ao seu próprio histórico médico, sem discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. C. Assegurar que as instalações, bens e serviços de atendimentos à saúde sejam planejados para melhorar o status de saúde e atender às necessidades de todas as pessoas, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, mas levando em conta essas características e que os registros médicos relacionados a isso sejam tratados de forma confidencial. D. Desenvolver e implementar programas para enfrentar discriminação, preconceito e outros fatores sociais que solapam a saúde das pessoas por efeito de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Assegurar que todas as pessoas
sejam informadas e empoderadas para tomarem suas próprias decisões no que diz respeito ao atendimento e tratamento médicos com consentimento realmente baseado em informações confiáveis, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. F. Garantir que todos os programas e serviços de saúde sexual e reprodutiva, educação, prevenção, atendimento e tratamento respeitem a diversidade de orientações sexuais e identidade de gênero, estando igualmente disponíveis para todas as pessoas, sem discriminação. G. Facilitar que o acesso daquelas pessoas que estão buscando modificações corporais relacionadas à reassignação de sexo e gênero ao atendimento, tratamento e apoio competentes e não discriminatórios. H. Assegurar que todos os provedores de serviços de saúde tratem os e as clientes e seus parceiros ou parceiras sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de parceiros e parceiras como parentes mais próximos. E adotar políticas e programas de educação e treinamento necessários para capacitar as pessoas que trabalham nos serviços de saúde e promovem e aproverem o mais alto padrão alcançável de atenção à saúde a todas as pessoas, com pleno respeito à orientação sexual e identidade de gênero de cada uma. Princípio 18. Proteção contra abusos médicos. Nenhuma pessoa deve ser forçada a submeter-se a qualquer forma de tratamento, procedimento ou teste físico ou psicológico ou ser confinada em instalações médicas com base na sua orientação sexual e identidade de gênero, a despeito de quaisquer classificações contrárias à orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa não são, em si próprias, doenças médicas a serem tratadas, curadas ou eliminadas. Os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir a proteção plena contra práticas médicas prejudiciais por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, inclusive na base de estereótipos, sejam eles derivados da cultura ou de outros fatores relacionados à conduta, aparência física ou normas de gênero percebidas. B. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que nenhuma criança tenha seu corpo alterado de forma irreversível por procedimentos médicos, nenhuma tentativa de impor uma identidade de gênero sem o pleno e livre consentimento da criança, que esteja baseado em informações confiáveis, de acordo com a idade e maturidade da criança e guiado pelo princípio de que em todas as ações relacionadas a crianças tem primazia o melhor interesse da criança. C. Implementar mecanismos de proteção à criança, de modo que nenhuma criança seja sujeita a abusos médicos ou corra esse risco. D. Assegurar a proteção das pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero contra pesquisas e procedimentos médicos antiéticos ou involuntários, inclusive em relação à vacina, tratamentos ou microbicidas para o HIV/AIDS e outras doenças. E rever e emendar qualquer dispositivo ou programa de financiamento de saúde, incluindo aqueles de ajuda ao desenvolvimento que possam promover, facilitar ou de qualquer outra forma tornar possíveis esses abusos. F. Garantir que qualquer tratamento
ou aconselhamento médico ou psicológico não trate explícita ou implicitamente a orientação sexual e identidade de gênero como doenças médicas a serem tratadas, curadas ou eliminadas. Princípio 19. Direito à liberdade de opinião e expressão. Toda pessoa tem o direito à liberdade de opinião e expressão, não importando a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isto inclui a expressão de identidade ou autonomia pessoal através da fala, comportamento, vestimenta, características corporais, escolha de nome ou qualquer outro meio, assim como a liberdade para buscar, receber, transmitir informação e ideias de todos os tipos, incluindo ideias relacionadas aos direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero através de qualquer mídia e independentemente das fronteiras nacionais. Os estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o pleno gozo da liberdade de opinião e expressão, respeitando os direitos e liberdades das outras pessoas sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, incluindo a percepção e a transmissão de informações e ideias sobre a orientação sexual e identidade de gênero, assim como a defesa de direitos legais, publicação de materiais, transmissão de rádio e televisão, organização de conferências ou participação nelas, ou disseminação e acesso à informação sobre sexo mais seguro. B. Garantir que os produtos e organização da mídia que é regulada pelo Estado sejam pluralistas e não discriminatórios em relação às questões de orientação sexual e identidade de gênero, e que o recrutamento de pessoal e as políticas de promoção dessas organizações não discriminem por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. C. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o pleno gozo do direito de expressar identidade e autonomia pessoal, inclusive por meio da palavra comportamento, vestimenta, características corporais, escolha de nome ou qualquer outro meio. D. Assegurar que as noções de ordem pública, moralidade pública, saúde pública e segurança pública não sejam empregadas para restringir de forma discriminatória qualquer exercício de liberdade de opinião e expressão que afirme a diversidade de orientações sexuais e identidade de gênero, e garantir que o exercício da liberdade de opinião e expressão não viole os direitos e liberdade das pessoas de orientação sexuais e identidade de gênero diversas. Assegurar que todas as pessoas, independente de orientação sexual e identidade de gênero, desfrutem de igual acesso a informações e ideias, assim como de participação no debate público. Princípio 20. Direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, inclusive com o objetivo de manifestações pacíficas, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. As pessoas podem formar associações baseadas na orientação sexual ou identidade de gênero, assim como associações para distribuir informação, facilitar a comunicação e defender os direitos de pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero diversas, e conseguir
o reconhecimento dessas organizações sem discriminação. Os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar os direitos de organização, associação, reunião e defesa pacíficas em torno dos temas de orientação sexual e identidade de gênero e de obter reconhecimento legal para essas associações e grupos sem discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. Garantir especialmente que as noções de ordem pública, moralidade pública, saúde pública e segurança pública não sejam empregadas para restringir qualquer exercício do direito de reunião e associação pacífica simplesmente porque elas afirmam orientações sexuais e identidade de gênero diversas. C. Sob nenhuma circunstância impedir o exercício do direito à reunião e à associação pacíficas por motivos relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero e garantir que as pessoas que exercem esses direitos recebam proteção policial adequada e outras proteções físicas contra a violência e o assédio. D. Prover treinamento e programas de conscientização para autoridades encarregadas de aplicar as leis e outras funcionárias relevantes de maneira a capacitá-las a fornecer essas proteção. Assegurar que as regras de divulgação e informação para associações e grupos voluntários não tenham, na prática, efeitos discriminatórios para essas associações e grupos que tratam de temas de orientação sexual e identidade de gênero, assim como seus membros. Princípio 21. Direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Estes direitos não podem ser invocados pelo Estado para justificar leis, políticas ou práticas que neguem a proteção igual da lei ou discriminem por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o direito de as pessoas, independente de sua orientação sexual e identidade de gênero, terem e praticarem crenças religiosas ou não religiosas, sozinhas ou associadas a outras pessoas, livres de interferência nessas crenças e também livres de coerção ou imposição de crenças. B. Garantir que a expressão, prática e promoção de opiniões, convicções e crenças diferentes relacionadas a temas de orientação sexual e identidade de gênero não sejam feitas de forma incompatível com os direitos humanos. Direito à liberdade de ir e vir.
Princípio 22. Direito à liberdade de ir e vir. Toda pessoa que vive legalmente num estado tem o direito à liberdade de ir e vir e de estabelecer residência dentro das fronteiras desse estado, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. A orientação sexual e identidade de gênero nunca podem ser invocadas para limitar ou impedir a entrada, saída ou retorno de qualquer estado, incluindo o próprio estado da pessoa. Os estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que o direito à liberdade de ir e vir e de estabelecer residência esteja garantido, independente da orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 23. Direito de buscar asilo. Toda pessoa tem o direito de buscar e desfrutar de asilo em outros países para escapar de perseguição, inclusive de perseguição relacionada à orientação sexual e identidade de gênero. Um Estado não pode transferir, expulsar ou extraditar uma pessoa para o outro Estado onde esta pessoa experimente temor fundamentado de enfrentar tortura, perseguição ou qualquer outra forma de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Reverter, emendar e aprovar leis para assegurar que o temor fundamentado de perseguição por motivo de orientação sexual e identidade de gênero seja aceito para reconhecimento do status de refugiado e asilado. B. Assegurar que nenhuma política ou prática discrimine aquelas pessoas que buscam asilo na prática de sua orientação sexual e identidade de gênero. C. Garantir que uma pessoa seja transferida, expulsa ou extraditada para qualquer estado onde essa pessoa experimente temor fundamentado de enfrentar tortura, perseguição ou qualquer outra forma de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero daquela pessoa. Princípio 24. Direito de constituir família. Toda pessoa tem direito de constituir uma família, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. As famílias existem em diversas formas. Nenhuma família pode ser sujeita à discriminação com base na sua orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de seus membros. Os Estados deverão: a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar o direito de constituir família, inclusive pelo acesso à adoção ou procriação assistida, incluindo inseminação de doador, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. B. Assegurar que leis de políticas reconheçam a diversidade de formas de família, incluindo aquelas que não definidas por descendência ou casamento, e tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que nenhuma família possa ser sujeita à discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero de qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito à assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e imigração. C. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que todas as ações e decisões relacionadas a crianças sejam tomadas por instituições sociais, públicas ou privadas, tribunais, autoridades administrativas e órgãos legislativos. O melhor interesse da criança tem primazia e que a orientação sexual ou identidade de gênero da criança
ou de qualquer membro da família ou de outra pessoa não devem ser consideradas incompatíveis com esse melhor interesse. D. Em todas as ações ou decisões relacionadas às crianças, assegurar que uma criança capaz de ter opiniões pessoais possam exercitar o direito de expressar essas opiniões livremente e que as crianças recebam a devida atenção de acordo com a sua idade e maturidade. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que nos estados que reconheçam o casamento ou parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo, qualquer prerrogativa, privilégio, obrigação ou benefício disponível para pessoas casadas ou parceiras registradas do sexo diferente esteja igualmente disponível para pessoas casadas ou parceiras registradas do mesmo sexo. F. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar que qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio ou benefício disponível para parceiros não casados de sexo diferente esteja igualmente disponível para parceiros não casados do mesmo sexo. G. Garantir que casamentos e outras parcerias legalmente reconhecidas só possam ser contraídas com o consentimento pleno e livre das pessoas com intenção de ser cônjuges ou parceiras. Princípio 25. Direito de participar da vida pública. Todo cidadão ou cidadã tem direito de participar da direção dos assuntos públicos, inclusive o direito de concorrer os cargos eletivos, participar da formulação de políticas que afetem seu bem-estar e ter acesso igual a todos os níveis de serviço público e emprego em função públicas, incluindo a polícia e forças militares, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Os estados deverão a. Rever, emendar e aprovar leis para assegurar o gozo pleno do direito de participar na vida pública e nos assuntos políticos, incluindo todos os níveis de serviços governamental e emprego em funções públicas, inclusive o serviço na polícia e nas forças militares, sem discriminação e com pleno respeito pela sua orientação sexual e identidade de gênero. B. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar estereótipos e preconceitos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero que impeçam ou restringam a participação na vida pública. C. Assegurar o direito de cada pessoa de participar na formulação de políticas que afetem o seu bem-estar, sem discriminação com base na e com pleno respeito por sua orientação sexual e identidade de gênero. Princípio 26. Direito de participar da vida cultural. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, independente de sua orientação sexual e identidade de gênero, de expressar por meio da participação cultural a diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. Os estados deverão a. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar oportunidades de participação na vida cultural de todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual e identidade de gênero e com pleno respeito a essas características. B. Promover diálogo e o respeito mútuo entre aquelas e aqueles que expressam os diversos grupos culturais presentes na sociedade e representados no Estado, incluindo grupos que têm visões diferentes sobre questões de orientação sexual e identidade de gênero com respeito pelos direitos humanos referidos nesses princípios.
Princípio 27. Direito de promover os direitos humanos. Toda pessoa tem direito de promover a proteção e aplicação individualmente ou em associação com outras pessoas dos direitos humanos em nível nacional e internacional, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. Isto inclui atividades voltadas para a promoção da proteção dos direitos de pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero diversas, assim como o direito de desenvolver e discutir novas normas de direitos humanos e defender sua aceitação. Os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar um ambiente favorável às atividades voltadas para a promoção, proteção e aplicação dos direitos humanos, inclusive direitos relevantes à orientação sexual e identidade de gênero. B. Tomar todas as medidas adequadas para combater ações ou campanhas que visam atingir defensores e defensoras de direitos humanos que trabalham com temas de orientação sexual e identidade de gênero, assim como ações que visam defensores e defensoras de direitos humanos de orientação sexuais e identidade de gênero diversas. C. Assegurar que os defensores de direitos humanos, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, e também sem importar quais temas e direitos humanos defendem, desfrutem de acesso não discriminatório às organizações e órgãos de direitos humanos nacionais e internacionais, possam participar deles e estabelecer comunicação com eles. D. Garantir proteção aos defensores e defensoras de direitos humanos trabalhando com temas de orientação sexual e identidade de gênero contra qualquer violência, ameaça, retaliação, discriminação, facto ou injúria, pressão ou qualquer outra ação arbitrária perpetrada pelo Estado ou por atores não estatais em resposta às suas atividades de direitos humanos. A mesma proteção deve ser assegurada a defensores e defensoras de direitos humanos que trabalhem com qualquer tema contra tal tratamento baseado na sua orientação sexual ou identidade de gênero. Apoiar o reconhecimento e acreditação de organizações que promovam e protejam os direitos humanos de pessoas de orientação sexuais e identidade de gênero diversas em nível nacional e internacional. Princípio 28. Direito a recursos jurídicos e medidas corretivas eficazes. Toda pessoa vítima de uma violação de direitos humanos, inclusive violação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, tem direito a recursos jurídicos eficazes, adequados e apropriados às medidas adotadas com o objetivo de fornecer reparação a pessoas de orientação sexual e de identidade de gênero diversas ou garantir o desenvolvimento apropriado dessas pessoas, constituem elementos essenciais do direito a recursos jurídicos e medidas corretivas e eficazes. Os Estados deverão estabelecer os procedimentos jurídicos necessários, incluindo a revisão de leis e políticas para assegurar que as vítimas de violações de direitos humanos por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero tenham acesso a medidas corretivas plenas através de restituição, compensação, reabilitação, satisfação, garantia de não repetição e ou qualquer outro meio que seja apropriado. Assegurar que esses recursos jurídicos sejam aplicados e implementados em tempo hábil. C. Garantir que sejam estabelecidas instituições e padrões eficazes para a provisão de recursos jurídicos e medidas corretivas e que todo o seu pessoal seja treinado nos temas de violações de direitos humanos por motivo de sua orientação sexual ou identidade de gênero.
D. Assegurar que todas as pessoas tenham acesso a todas as informações necessárias sobre os procedimentos para buscar recursos jurídicos e medidas corretivas. Garantir que seja fornecida ajuda financeira àquelas pessoas que não possam arcar com os custos das medidas corretivas e que seja eliminado qualquer outro obstáculo para assegurar essas medidas corretivas, seja ele financeiro ou de outro tipo. F. Assegurar programas de treinamento e conscientização, inclusive medidas voltadas para professoras e estudantes em todos os níveis de ensino público, organismos profissionais e violadores potenciais de direitos humanos para promover o respeito e adesão aos padrões internacionais de direitos humanos de acordo com estes princípios, assim como para combater atitudes discriminatórias por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero. Princípio 29. Responsabilização. Toda pessoa cujos direitos humanos sejam violados, inclusive direitos referidos nestes princípios, tem o direito de responsabilizar por suas ações de maneira proporcional à seriedade da violação aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, praticam aquela violação, sejam ou não funcionárias públicas. Não deve haver impunidade para pessoas que violem os direitos humanos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero. Os Estados deverão: a. Implantar procedimentos criminais, civis, administrativos e outros procedimentos que sejam apropriados, acessíveis e eficazes, assim como mecanismos de monitoramento para assegurar que as pessoas e instituições que violam os direitos humanos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero sejam responsabilizadas. B. Assegurar que todas as alegações de crimes praticados com base na orientação sexual e identidade de gênero da vítima, seja ela real ou percebida, inclusive crimes descritos nestes princípios, sejam investigados de forma rápida e completa e que, quando evidências adequadas sejam encontradas, os responsáveis sejam processados, julgados e devidamente punidos. C. Implantar instituições e procedimentos independentes e eficazes para monitorar a formulação de leis e políticas e sua aplicação, gerando a eliminação da discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. D. Eliminar qualquer obstáculo que impeça a responsabilização das pessoas que praticaram violações de direitos humanos por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. Recomendações adicionais. Todos os membros da sociedade e da comunidade internacional têm responsabilidades relacionadas à aplicação dos direitos humanos. Assim, recomendamos que a. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos endosse estes princípios, promova sua implementação com todo o mundo e os integre ao trabalho do Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos, inclusive em nível de trabalho de campo. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas endosse estes princípios e dê atenção substantiva às violações de direitos humanos por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, com a perspectiva de promover e cumprir destes princípios por parte dos Estados. C. Os procedimentos especiais
de Direitos Humanos das Nações Unidas prestem a devida atenção às violações de direitos humanos por motivos de orientação sexual ou identidade de gênero. Integre estes princípios à implementação de seus respectivos mandatos. D. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas reconheça e credencie as organizações não governamentais cujo objetivo seja promover e proteger os direitos humanos de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, de acordo com a sua resolução de 1996-31. Os órgãos dos Tratados de Direitos Humanos das Nações Unidas integrem vigorosamente estes princípios à implementação de seus respectivos mandatos, inclusive à sua jurisprudência e ao exame dos relatórios dos Estados, e que, quando apropriado, adote comentários gerais ou outros textos interpretativos sobre a aplicação da legislação de direitos humanos a pessoas de orientação sexuais e identidades de gênero diversas. F. A Organização Mundial da Saúde e o UNAIDS desenvolvam diretrizes sobre a provisão de serviços e atendimento de saúde adequados que respondam às necessidades de saúde das pessoas relacionadas à orientação sexual ou identidade de gênero, com respeito pleno aos seus direitos humanos e dignidade. D. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados integre estes princípios aos esforços para proteger pessoas que sofrem ou têm temor bem fundamentado de sofrer perseguição por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero, assegurando que nenhuma pessoa seja discriminada por sua orientação sexual ou identidade de gênero no que diz respeito ao recebimento de assistência humanitária e outros serviços ou na determinação do status de refugiado. H. As organizações intergovernamentais regionais e subregionais com compromisso com os direitos humanos, assim como os órgãos regionais nos tratados de direitos humanos, assegurem que a promoção destes princípios seja essencial para a implementação dos mandatos de seus vários mecanismos, procedimentos e outros arranjos e iniciativas de direitos humanos. E os tribunais de direitos humanos regionais integrem vigorosamente a sua jurisprudência sobre a orientação sexual e identidade de gênero, aqueles princípios que sejam relevantes para os tratados de direitos humanos, os quais eles interpretam. J. As organizações não governamentais que trabalhem com direitos humanos em nível nacional, regional e internacional promovam o respeito por estes princípios dentro do marco de referência de seus mandatos específicos. K. As organizações humanitárias incorporem estes princípios a qualquer operação humanitária ou de ajuda e não discriminem as pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gênero no âmbito da provisão de ajuda financeira e de outros serviços. E as instituições de direitos humanos nacionais promovam o respeito a estes princípios por atores estatais e não estatais e integre a seu trabalho a promoção e proteção de direitos humanos de pessoas de orientação sexuais e identidade de gênero diversas. M. As organizações profissionais, incluindo aquelas áreas médica, de justiça criminal e civil e educacional, revisem suas práticas e diretrizes para garantir que promovam vigorosamente
a implementação destes princípios. N. As organizações comerciais reconheçam e assumam o papel importante que têm em assegurar o respeito a estes princípios no que diz respeito às suas próprias forças de trabalho e em promover estes princípios nacional e internacionalmente. A mídia de massa evite o uso de estereótipos em relação à orientação sexual e identidade de gênero e promova a tolerância e a aceitação da diversidade da orientação sexual humana e da identidade de gênero, assim como realize o trabalho de conscientização em torno destes temas. P. Os financiadores governamentais e privados forneçam assistência financeira às organizações não governamentais e a outras organizações para a promoção e proteção dos direitos humanos e de pessoas de orientação sexual e identidade de gênero diversas. Estes princípios e recomendações refletem a aplicação da legislação de direitos humanos internacionais à vida e à experiência das pessoas de orientações sexuais e identidade de gênero diversas, e nenhum deles deve ser interpretado como restringido ou qualquer forma limitando os direitos e liberdades dessas pessoas conforme reconhecimento em leis e padrões internacionais, regionais e nacionais. Apêndice: signatários e signatárias dos princípios de Yogyakarta: Moldávia, Argentina, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Quênia, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, Botsuana, Tailândia, Quênia, Costa Rica, Irlanda, Bulgária, Sérvia e Montenegro, Finlândia, China, Reino Unido, Polônia,